Comerás pó. A Bíblia mostra que Adão, Eva e a serpente receberam duplas punições impostas pelo Deus primitivo, Jeová. Uma das punições que seria aplicada à serpente falante do Éden era que ela comeria pó. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, foste amaldiçoada mais do que qualquer gado, mais do que qualquer animal selvagem. Andarás de barriga para baixo e comerás poeira todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, na versão padrão internacional. Vejam que essa punição já nos revela que essa história não passa de um conto. Sabemos que cobras não se alimentam de pó ou terra. Os cristãos tentam de tudo que é jeito para fazer um remendo nessa bobagem dita pelo Deus hebreu. Eles afirmam que a Bíblia, quando diz que a serpente comeria pó, queria, na verdade, dizer que a cobra, por rastejar sobre o solo, muitas das vezes comeria seu alimento misturado ao pó da terra, e não que o alimento da serpente seria somente pó. Porém, quando fazemos uma análise detalhada do texto, não é isso que o texto nos diz. Vamos explicar como se interpreta um texto para eles. Infelizmente, eles têm uma imensa dificuldade nessa área. Como já disse, os cristãos vivem acusando os ateus e afins de que eles não sabem interpretar textos porque não analisam o contexto, quando de fato quem não o analisa são justamente eles. Vejam, as declarações de Deus hebreus são punições ou castigos que só os envolvidos e suas proles sofreriam. O homem, a mulher e a serpente são tomados de forma genérica, ou seja, o homem e a mulher representam todos os homens e todas as mulheres. Já a serpente representa todas as serpentes. Dessa forma, todos os homens morrem por causa de Adão. Todas as mulheres sentem dores de parto por causa de Adão. E todas as serpentes rastejam por causa da serpente do Éden. Era isso que o escritor primitivo do Gênesis queria dizer. Lembre-se, Gênesis significa a origem. A pretensão do livro do Gênesis foi idealizada para passar a informação das razões, dos motivos de as pessoas no mundo morrerem, sofrerem, adoecerem, de animais como a serpente rastejarem e da mulher ter dores de parto e da mulher estar sob a dominação de seu esposo. O Gênesis também pretende trazer a informação de como o mundo surgiu, como o Sol, as estrelas, a Lua, as águas e a própria Terra surgiu. É no Gênesis que encontramos as razões de os homens morrerem, sofrerem, adoecerem, as mulheres terem dores de parto, os homens terem que trabalhar e arar a terra e as serpentes rastejarem pelo solo. Pois bem, quando Deus hebreu pune a serpente por determinar que ela comerá pó, essa punição é exclusiva de todas as serpentes. Essa punição não poderia ser de outros animais. Se o texto quisesse dizer que a serpente comeria pó porque seu alimento estaria sujo com terra, então isso não seria uma punição. Já que todos os animais, como é sabido por todos nós, também comem seus alimentos misturados à terra. Quem, em tamanha ignorância, imaginaria que leões, leopardos, lagartos, elefantes, gatos e tantos outros animais limpam seus alimentos antes de os comer? Não existe isso, né? Todo animal vai se alimentar se estiver exposto na natureza, vai se alimentar desses alimentos sujos, com um pouco de terra, um pouco de lama, coisa do tipo. Porque animais não limpam seus alimentos. Então, se
a questão da serpente fosse realmente que ela comeria os alimentos misturados ao pó da terra, porque os alimentos estariam no solo, então isso não seria classificado como, isso não poderia ser classificado como uma punição para a serpente, porque todos os animais comem esses alimentos dessa forma. Portanto, o contexto nos mostra que o Deus hebreu, quando falou que a serpente comeria pó, quis dizer que seu castigo seria comer somente pó. E é isso. Isso é tanto verdade que o Deus hebreu disse que a serpente seria maldita entre todos os animais. Como a serpente seria maldita entre todos os animais, se os outros animais também comeriam alimento misturado ao pó da terra? Perceberam? Ao mencionar outros animais e dizer que a serpente seria a mais maldita entre esses, o texto quer dizer que a serpente sofreria ou passaria por algo que outros animais não passariam. Se o texto quisesse dizer que os cristãos inventaram, então não estariam diante de uma punição imposta à serpente. Sem falar que, mesmo se fingíssemos que o texto quisesse dizer o que os cristãos dizem, ou fingem dizer, mas o texto não diz isso, ainda assim, essa história não passaria ou deixaria de ser lenda, pois que há cobras aquáticas. E estas cobras não se rastejam pelo solo ou pelo chão e nem comem alimentos misturados à terra, pois elas sequer vêm à terra. As serpentes aquáticas detonam essa lenda, pois o Deus todo burro e primitivo Jeová disse que todas as serpentes rastejariam pelo solo e comeriam pó. Porém, estas víboras aquáticas não rastejam pelo solo e nem comem pó, e muito menos se alimentam de alimentos misturados ao pó. O simples fato de sabermos que há inúmeros animais que rastejam e como a serpente também come alimento misturado ao pó, poeira ou mesmo à terra, já desbancaria essa lenda infantil. Há diversos lagartos e répteis que fazem tudo isso que a serpente faz. Rastejam e comem seu alimento misturado ao pó da terra, já que eles não limpam seus alimentos. Não existe isso de animais limparem seu próprio alimento. E o Deus hebreu determina que só a serpente rastejaria e comeria pó entre todos os animais que foram criados. Vamos ver o texto novamente. Vejam. Então o Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, foste amaldiçoada mais do que qualquer gado e mais do que qualquer animal selvagem. Andarás de barriga para baixo e comerás todos os dias da tua vida pó. Está aqui o texto. O texto diz claramente. Faz a separação entre aqueles animais, os demais animais que foram criados por Javé, e a serpente. E diz que somente esta comeria algo que aqueles não comeriam. Ou seja, esse animal, a serpente, foi condenado a comer somente pó, poeira. Os outros não comeriam esse alimento que a serpente comeria. O simples fato de sabermos que há inúmeros animais que rastejam e como a serpente também come alimento misturado ao pó, poeira ou mesmo terra, já desbancaria essa lenda infantil, como já dissemos. Há diversos lagartos e répteis que fazem tudo isso que a serpente faz. E o Deus hebreu determinou que só a serpente rastejaria e comeria pó entre todos os animais que foram criados, conforme acabamos de vermos no texto. Ademais, basta vocês compararem várias traduções
e verão que elas deixam claro que o texto de Gênesis quis mostrar que o castigo da serpente seria severo e humilhante a ponto de elas, as serpentes, comerem somente pó e mais nada. Além do Gênesis, podemos encontrar ainda essa mesma idiotice ou ideia do Deus hebreu sendo repetida lá no livro de Isaías. O lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão se alimentará de palha como boi, mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte ninguém será ferido, nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Isaías, capítulo 65, 25. Esse texto é uma passagem de linguagem simbólica, né, para ser entendido literalmente, é claro, mas sabemos que numa, numa, num, texto, num texto em que a linguagem é figurativa, ela tem uma ideia por trás e é baseada em uma outra ideia que se tem como real. Nessa passagem, vejam que o escritor procura discriminar o que cada animal comerá. E quando vai dizer qual será o alimento da serpente, ele usa uma conjunção adversativa, mas, indicando que uma ideia oposta e de sentido negativo lhe será aplicada. Enquanto que outros animais comerão palha, a serpente, diz o texto, que comerá pó, ou seja, ela só comerá pó. Não tem como você imaginar que o texto queira dizer que a palha que estes animais comerão virá suja de pó. Se fosse assim, então o alimento da serpente seria o mesmo que os outros animais. Ou seja, a serpente comeria palha e na mesma condição dos demais animais. Mas o texto não diz isso. O escritor de Isaías diz que, diferentemente dos demais animais, como o leão, o leopardo e o boi, que passariam a comer somente palha, a serpente não a comeria como eles, mas que comeria somente pó ou poeira. Observação. Vale lembrar também que essa passagem de Isaías não se deve ser entendida literalmente, pois aqui ele busca mostrar simplesmente que haveria paz entre a abundância na terra dos hebreus que regressariam ou que voltariam à terra de Canaã. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e acione o sininho e até a próxima.